Eu recebi uma carta, 3 dias depois de enterrar minha mãe. E o que estava escrito naquele papel amarelado mudou tudo o que eu achava que sabia sobre despedidas. Fica comigo até o final, porque o que vou te contar vai te fazer questionar se coincidências realmente existem, ou se existe algo muito maior cuidando de nós. Já se inscreve no canal, porque essa história vai mexer com você de um jeito que você não espera. Meu nome é Helena. Tenho 42 anos, sou professora de história em uma cidade pequena do interior. E sempre fui aquele tipo de pessoa prática, pé no chão. Sabe aquela mulher que não acredita em sinais, não lê horóscopo, não acende vela pedindo milagre? Era eu. Minha mãe, Dona Célia, era o oposto completo. Ela via Deus em tudo. Na chuva que molhava a horta, no passarinho que cantava de manhã, no pão que crescia no forno. Dizia que a vida inteira era feita de pequenos milagres. E eu, com meu jeito racional, sempre dei de ombros. E ela sorria. Aquele sorriso calmo de quem sabe algo que você ainda vai descobrir. Minha mãe morava sozinha desde que meu pai morreu, há 6 anos. Uma casinha simples, cheia de plantas, cheiro de café sempre fresco, e aquelas toalhinhas de crochê em cima de tudo. Eu ia visitá-la todo domingo. Levava pão, às vezes um bolo, e a gente sentava na varanda para conversar sobre a semana. Ela me contava das vizinhas, da novela, das flores que tinha plantado. Eu contava sobre meus alunos, sobre as contas, sobre a correria da vida. Era simples, mas era nosso. Até que, no começo de março, ela começou a emagrecer. No começo, achei que era só cansaço, mas as semanas passaram, e ela foi ficando mais fraca. Insisti para ela ir no médico. Ela resistiu, com aquela teimosia doce que só mãe tem. Até que um domingo, quando cheguei, ela estava sentada na cadeira da cozinha. Pálida, suando frio, segurando a lateral da mesa como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Não pensei 2 vezes. Botei ela no carro e fui direto pro hospital. O diagnóstico veio uma semana depois. Câncer no pâncreas. Estágio avançado. Os médicos foram diretos, daquele jeito técnico que te arranca o chão sem fazer barulho. Infelizmente, não há muito que possamos fazer além de cuidados paliativos. 6 meses, talvez menos. Eu saí daquela consulta com as pernas tremendo, o peito apertado, e uma revolta imensa. Como assim não há nada a fazer? Como assim 6 meses? Ela tinha 68 anos. Não era velha, não era a hora, mas minha mãe não chorou. Ela pegou minha mão, apertou com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha, e me disse que todo mundo vai um dia, que ela só queria mais um pouquinho de tempo comigo, mas que se não desse, tava tudo bem, que Deus sabe a hora certa. E eu, ali, querendo gritar, xingar, brigar com o mundo inteiro. Não consegui falar nada. Só abracei ela e deixei as lágrimas caírem em silêncio. Se essa parte já te apertou o coração, deixa o like. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa história. E eu prometo que o que vem agora vai te fazer repensar muita coisa. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu me mudei para a casa dela. Pedi licença no trabalho, deixei tudo de lado. Porque nada mais importava além de estar ali, cuidar dela, fazer companhia, segurar a mão dela enquanto a dor vinha e passava. Mas tem algo que preciso te contar. Algo que, na época, me irritava. E que hoje me arranca lágrimas só de lembrar. Nos últimos 2 meses, minha mãe começou a escrever cartas. Cartas para todo mundo. Para mim, pros meus irmãos, pras amigas da igreja, pras vizinhas. Até pro padeiro que entregava pão todo dia. Ela passava horas sentada na mesinha da varanda, escrevendo com aquela letra trêmula, pausando para descansar, mas nunca desistindo. Eu perguntava por que ela não descansava, e ela respondia que precisava deixar as palavras certas, que tem coisas que só se dizem no papel. Eu achava aquilo doloroso, desnecessário, mas ela insistia. E quando terminava uma carta, guardava num envelope, escrevia o nome da pessoa e colocava numa caixa de sapato embaixo da cama. Me pediu para entregar depois. Eu prometi,
mas por dentro, achava que aquilo era só mais uma mania dela. Mais uma das coisas que ela fazia porque acreditava em despedidas perfeitas. No dia 12 de junho, minha mãe entrou em coma. Foi de madrugada. Ela tinha dormido bem na noite anterior, tinha até comido um pouco de sopa. Mas quando o sol nasceu, ela não acordou mais. 3 dias depois, às 23h47 de uma sexta-feira chuvosa, ela se foi. Eu segurei a mão dela até o último suspiro. Senti o aperto afrouxar. Senti o corpo dela descansar. E senti meu mundo desabar. Mas o que eu não sabia é que 3 dias depois do enterro, eu ia receber algo que mudaria tudo. Algo que me faria questionar cada palavra que eu disse para ela. Cada vez que chamei de coincidência o que ela chamava de milagre. E se você acha que já sabe o que vem agora, eu te garanto, você não faz ideia. Os dias depois do enterro foram vazios. Sabe aquele silêncio que dói? Aquele silêncio onde você acorda e, por um segundo, esquece. Até que a realidade bate de novo, como um soco no estômago. Eu voltei para a casa da minha mãe para organizar as coisas. Roupas, documentos, fotos. Cada objeto era uma lembrança, cada gaveta era um aperto no peito. Meus irmãos vieram ajudar, mas no terceiro dia, cada um voltou para sua vida. Eu fiquei, não porque precisava, mas porque não conseguia sair dali. Era como se, enquanto eu estivesse naquela casa, minha mãe ainda estivesse viva de alguma forma. Foi no quarto dia que eu lembrei da caixa. A caixa de sapato embaixo da cama, cheia de cartas que minha mãe tinha escrito. Suspirei fundo, me agachei e puxei a caixa. Pesava mais do que eu esperava. Abri devagar. E lá estavam, dezenas de envelopes. Cada um com um nome escrito à mão. Dona Irene, Pastor João, Seu Antônio do Pão, Marcelo, meu irmão, Luciana, minha irmã. E lá no fundo, 3 envelopes com o meu nome. Helena. Helena quando você estiver triste. Helena quando você duvidar. Meu coração apertou. Eu peguei o primeiro envelope, aquele que só tinha meu nome, mas não abri. Não naquele momento. Não sei explicar. Mas era como se, enquanto eu não lesse, ainda houvesse algo dela guardado para mim. Como se abrir aquela carta fosse aceitar de vez que ela se foi. Então guardei os 3 envelopes na minha bolsa. E comecei a entregar os outros. Passei a semana seguinte entregando as cartas. Cada visita era um misto de sorriso e choro. Dona Irene, a vizinha, chorou tanto que eu precisei fazer um chá para ela. O pastor João leu a carta em voz alta na igreja no domingo seguinte. E metade da congregação saiu de lá com os olhos vermelhos. Seu Antônio, o padeiro, guardou a carta no bolso da camisa. E toda vez que eu passava na padaria depois disso, ele colocava um pão a mais na sacola sem cobrar, dizendo que minha mãe tinha pedido para ele cuidar de mim. Cada carta era única. Minha mãe tinha escrito palavras diferentes para cada pessoa, como se soubesse exatamente o que cada um precisava ouvir. E isso me quebrava ainda mais, porque eu percebia que ela tinha usado as últimas forças dela para deixar amor escrito, para deixar despedidas que não doessem tanto, para deixar pedacinhos dela espalhados no coração de cada um. Mas eu ainda não tinha aberto minha carta. Toda noite, antes de dormir, eu olhava para os 3 envelopes em cima da mesa de cabeceira. E toda noite, eu deixava para amanhã, porque tinha medo. Medo de ler e desabar. Medo de sentir a falta dela ainda mais forte. Medo de que, ao terminar de ler, não sobrasse mais nada. Até que, 2 semanas depois do enterro, aconteceu algo que mudou tudo. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava na casa dela, embalando os últimos livros, quando ouvi a campainha. Fui até a porta. E lá estava o carteiro. Ele segurava um envelope. Um envelope comum, amarelado, com selo do correio. E meu nome escrito à mão, com a letra da minha mãe. Eu gelei. Olhei para o carteiro como se ele tivesse aparecido do além. Ele conferiu o nome, conferiu o endereço e confirmou que era para mim. Peguei o envelope com as mãos tremendo. Agradeci sem nem olhar para ele. E fechei a porta devagar. Fiquei ali,
parada no meio da sala, segurando aquele papel como se fosse queimar minhas mãos. Como uma carta da minha mãe tinha chegado. 2 semanas depois dela morrer, virei o envelope. No verso, tinha uma data. Postado em 10 de junho, 2 dias antes dela entrar em coma. Meu coração disparou. Ela tinha ido até os correios, sozinha, fraca, doente, para postar uma carta para mim, porque ela morava comigo. Ela tinha me dado 3 cartas antes de morrer. Por que postar mais uma? Sentei no sofá, com as pernas bambas. E, dessa vez, não esperei. Rasguei o envelope com cuidado. Tirei a folha de papel de dentro. E comecei a ler. Minha filha querida, se você está lendo isso, é porque eu já parti. E é porque essa carta chegou na hora certa. Eu sei que você deve estar confusa. Eu sei que deve estar se perguntando por que eu mandei mais uma carta, sendo que já deixei outras para você. Mas essa é diferente. Essa eu escrevi num dia que tive certeza de uma coisa: Deus me deu tempo suficiente para te preparar. Helena, você sempre foi a mais forte dos meus filhos, a mais inteligente, a mais decidida, mas também é a que mais carrega o peso do mundo nas costas. Você sempre quis entender tudo, controlar tudo, explicar tudo, e eu sempre soube que a minha partida ia te quebrar de um jeito diferente dos outros. Por isso, eu pedi uma coisa a Deus. Pedi que Ele me deixasse te mandar um sinal que você não pudesse ignorar. Não sei se ele vai me atender, mas se essa carta chegou até você depois que eu parti, filha, então ele atendeu. Eu parei de ler. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o papel. As lágrimas caíam sem controle, embaçando as palavras. O sinal. Ela tinha pedido um sinal. E essa carta que chegou exatamente 3 dias depois do enterro, era o sinal. Se você já está com o coração apertado, segura firme, porque o que vem agora vai te arrepiar. Antes de eu te contar o resto da carta, deixa teu like. Isso ajuda essa história a chegar em mais gente. E eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso hoje. Respirei fundo, sequei as lágrimas. E continuei lendo. E o que eu li nas linhas seguintes mudou tudo o que eu achava que sabia sobre despedidas, sobre fé e sobre o amor de mãe. Helena, eu sei que você vai tentar explicar isso de algum jeito. Vai dizer que foi o correio que atrasou, que foi coincidência, que foi sorte. Mas filha, eu quero que você pare por um segundo e sinta. Sinta o que está acontecendo agora, nesse momento. Você está sozinha? Está na minha casa. Está com medo de seguir em frente sem mim? Porque se a resposta for sim, então essa carta chegou exatamente quando você mais precisava. E isso, minha filha, não é coincidência. É Deus lembrando você de que eu nunca vou te abandonar. Mesmo que meu corpo tenha partido, meu amor continua. E vai continuar chegando até você de formas que você nem imagina. Olha ao seu redor, Helena. Olha para as pequenas coisas. Aquela música que toca do nada e te faz lembrar de mim. Aquele cheiro de café que invade a cozinha sem explicação. Aquele vento que bate na janela bem na hora que você está chorando. Eu vou estar ali, não como fantasma, mas como lembrança viva no teu coração. E toda vez que você duvidar, toda vez que sentir que está sozinha, lembra dessa carta. Lembra que ela chegou depois que eu parti. Lembra que eu pedi esse sinal a Deus. E lembra que Ele me ouviu. Porque Ele sempre ouve, filha. A gente é que nem sempre está pronto para ver. Eu não conseguia parar de chorar. Cada palavra daquela carta era como um abraço apertado, daqueles que a gente dá quando sabe que vai se despedir, mas não quer soltar. E ela tinha razão. Eu estava sozinha naquela casa. Estava com medo. Estava me sentindo perdida, sem rumo, sem chão. E aquela carta tinha chegado exatamente quando eu mais precisava. Como ela sabia? Como ela tinha previsto o momento certo. Mas aí, a minha cabeça começou a funcionar. A parte racional. A parte que sempre duvidou. Espera, ela postou no dia 10. Hoje é dia 26. São 16 dias. O correio demora, às vezes. Principalmente em cidades pequenas.
Pode ter sido só um atraso normal. Peguei meu celular, entrei no site dos Correios, coloquei o código de rastreamento que estava no envelope. E lá estava, postado em 10 de junho. Saiu para entrega em 12 de junho. Entrega realizada em 26 de junho. Espera. Saiu para entrega no dia 12, o dia que minha mãe entrou em coma. E ficou parado por 2 semanas, sem nenhuma atualização no sistema? Isso não fazia sentido. Carta não fica parada 14 dias depois de sair para entrega. Ou ela volta para o remetente, ou chega no destino. Não fica sumida, a não ser que balancei a cabeça. Não, isso é loucura. É só uma falha no sistema. Mas meu coração estava gritando outra coisa. Estava gritando que aquilo não era coincidência. Que aquela carta tinha ficado retida, guardada, até o momento certo. Até eu estar pronta para receber. Até eu estar quebrada o suficiente para ouvir. Voltei a ler a carta. Faltava pouco. E tem mais uma coisa, Helena. Nos últimos dias, antes de eu entrar em coma, eu escondi algo para você. Algo que só você vai entender o significado. Vai até o meu quarto. Abre a gaveta da minha cômoda. A segunda de cima. Lá no fundo, embaixo das minhas blusas de frio, tem um envelope vermelho. Abre ele. E quando você abrir, você vai entender que eu sempre soube que você precisava de provas. Porque você é minha filha, e eu te conheço melhor do que você se conhece. Te amo para sempre, minha Helena. Sua mãe que nunca te deixou, e nunca vai te deixar. Célia. Eu me levantei num pulo. O papel da carta caiu no chão. Nem liguei. Subi correndo pro quarto dela. Abri a cômoda com as mãos tremendo. Primeira gaveta. Não. Segunda gaveta. Tirei as blusas de lã, uma por uma, jogando tudo pro lado. E lá no fundo, bem no fundo, tinha um envelope vermelho. Peguei ele devagar, como se fosse explodir nas minhas mãos. Sentei na beirada da cama dela. O quarto cheirava a ela, a lavanda e talco. Abri o envelope. Dentro, tinha uma foto antiga, desbotada, dos anos 80, talvez. Era eu, com os 5 anos. Estava sentada no colo da minha mãe, num banco de praça. Ela sorria, eu sorria, e atrás de nós, bem ao fundo da foto, desfocado, tinha um cartaz de igreja. Eu peguei uma lupa que estava na mesa de cabeceira, e ampliei a imagem, e quase cai para trás quando li o que estava escrito. Deus nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa. Eu larguei a foto. Tapei a boca com as mãos. E finalmente, eu entendi. Minha mãe não tinha só pedido um sinal. Ela tinha plantado o sinal. Ela sabia que eu ia duvidar. Sabia que eu ia tentar explicar. Sabia que eu ia procurar lógica onde só existia fé. E ela me deixou essa foto, com essa frase, para me lembrar de que a carta que chegou atrasada, chegou na hora certa. Se você está arrepiado agora, comenta que eu acredito, porque eu preciso saber que não sou a única que sentiu isso. Eu fiquei naquele quarto por horas, olhando para a foto, olhando para a carta, tentando entender, tentando aceitar que talvez, só talvez, existam coisas que a gente nunca vai conseguir explicar, mas que a gente pode sentir profundamente. E foi nesse momento de rendição, que eu finalmente abri os outros 2 envelopes que ela tinha me deixado, e o que estava escrito neles me fez perceber que minha mãe não tinha partido, ela só tinha mudado de forma. Eu estava ali, sentada na cama da minha mãe, com a foto na mão, e os outros 2 envelopes ao lado, aqueles que ela tinha me dado antes de partir. Helena, quando você estiver triste. Helena, quando você duvidar. Respirei fundo. Peguei o segundo envelope, aquele da dúvida, porque agora eu precisava ler. Abri devagar e comecei. Minha filha, se você está lendo essa carta, é porque está duvidando de novo. Duvidando se eu ainda estou por perto. Duvidando se vale a pena acreditar em algo maior. Duvidando se tudo isso faz algum sentido. E eu entendo, porque duvidar faz parte de quem você é. Mas Helena,
A dúvida não é o oposto da fé. A dúvida é o caminho até ela. Eu passei a vida inteira tentando te mostrar que Deus existe nos detalhes. Naquele pássaro que canta na janela. Naquela chuva que vem bem quando a terra está seca. Naquele abraço que chega sem você pedir. E você sempre me olhava com aquele sorriso de quem acha fofo, mas não acredita de verdade. Então eu orei. Orei para que, depois que eu partisse, você tivesse a sua própria experiência. Não é minha, a sua. Porque fé não se herda, filha. Fé se descobre. E eu confio que, no momento certo, você vai descobrir a sua. Do jeito que só você pode descobrir. Com provas. Com sinais. Com aquele seu jeitinho de precisar entender. E quando isso acontecer, você vai sorrir. E vai lembrar de mim. E vai saber que eu sempre estive certa. Te amo, minha eterna questionadora. Mãe, eu ri chorando. Porque ela tinha razão. Ela sempre teve razão. Eu precisava de provas. Precisava de lógica. Precisava de algo concreto. E Deus, ou o universo, ou o que quer que exista além do que a gente vê, me deu exatamente isso. Uma carta que chegou atrasada, mas na hora certa. Uma foto escondida, com a frase perfeita. Um sinal que eu não pude ignorar. Não porque era mágico, mas porque era real. Peguei o último envelope. Helena, quando você estiver triste. E dessa vez, eu sabia que ia doer. Abri. Minha filha do coração, se você está lendo isso, é porque a saudade está doendo. E eu queria tanto poder te abraçar agora. Queria tanto secar essas lágrimas. Mas como não posso, deixa eu te dizer uma coisa que aprendi nesses últimos meses. A tristeza não é o fim do amor. A tristeza é a prova de que o amor continua. Você só sente falta de quem realmente importou. E Helena, eu importei para você tanto quanto você importou para mim. E isso ninguém tira. Nem a morte, nem o tempo, nem a distância. Então chora, se precisar. Grita, se precisar. Sente tudo o que está sentindo. Mas depois, levanta e vive. Vive por mim. Vive por você. Vive porque a vida é o maior presente que Deus nos deu. E desperdiçar esse presente por causa da dor seria desperdiçar tudo o que a gente viveu juntas. Eu não quero que você me esqueça, mas também não quero que você fique presa na saudade. Eu quero que você sorria quando lembrar de mim. Que faça aquele café forte que eu adorava. Que plante uma flor e lembre que a vida continua. Que olhe para o céu e saiba que, de algum lugar, eu estou torcendo por você. Porque mãe nunca para de torcer, filha, nem quando parte. Te amo, hoje, amanhã, sempre. Sua mãe, Célia. Eu desabei completamente. Chorei tudo o que ainda estava preso. Chorei a despedida que não tive tempo de dar direito. Chorei o medo de seguir em frente. Chorei a saudade que nunca vai passar. Mas dessa vez, não era só tristeza, era alívio, era gratidão, era a sensação de que, mesmo sem ela aqui, ela ainda estava comigo, e sempre estaria. Hoje faz 3 meses que minha mãe partiu, e eu ainda encontro sinais dela todos os dias. Uma música no rádio que era a favorita dela. Um cheiro de lavanda que invade a casa sem explicação. Uma borboleta amarela que pousa na janela bem na hora que eu estou pensando nela. Coincidências? Talvez. Mas eu escolhi acreditar que não. Porque no final das contas, o que importa não é se consigo provar. O que importa é que eu sinto. E sentir é mais real do que qualquer explicação. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por acreditar. Ou pelo menos tentar. Porque eu sei que tem gente assistindo agora que perdeu alguém. Alguém que amava. Alguém que ainda ama. E se você é essa pessoa, deixa eu te dizer uma coisa. Eles não sumiram. Eles só mudaram de endereço. E toda vez que você sentir aquele aperto no peito, aquela saudade que parece que vai te engolir, lembra que eles estão mandando sinais, pequenas, sutis, mas reais. Você só precisa parar, respirar e sentir. Porque o amor não morre, meu amigo. O amor só se transforma e continua chegando até a gente, de formas que a gente nunca imaginou. Comenta aqui se você acredita em sinais.
ou se você já recebeu algum de alguém que partiu. Eu vou ler cada comentário, eu prometo. E se essa história tocou teu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes, a gente só precisa de um sinal para lembrar que não está sozinho. E deixa o like, não por mim, mas por todas as mães, todos os pais, todos os avós, que partiram deixando amor escrito em cartas, em memórias, em sinais. Esse vídeo é por eles. A carta da minha mãe chegou atrasada, mas chegou na hora certa, porque Deus nunca se atrasa, Ele só espera a gente estar pronto para receber.